Todos a abandonaram quando ela engravidou, mas ela criou um menino que a encheu de orgulho para sempre. O ar estava denso de tensão quando o teste de gravidez revelou 2 linhas cor-de-rosa. Bem-vindo de volta e aproveite a história. Aos 22 anos, Márcia encarava o resultado com incredulidade, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Garçonete em uma pequena lanchonete de São Paulo, cultivava sonhos de se tornar enfermeira, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. O pequeno banheiro do apartamento alugado parecia sufocar enquanto ela tentava processar o que aquele resultado significava. Não havia planejado isso, não agora, não quando finalmente tinha economizado o suficiente para iniciar seu curso técnico no próximo semestre. Os dias subsequentes passaram como um borrão nebuloso. Ela ainda se lembrava vividamente da expressão de Newton, seu namorado de 3 anos, quando compartilhou a notícia durante um jantar que havia preparado cuidadosamente. Esperava choque, talvez preocupação, mas o que viu foi algo mais perturbador. Uma frieza calculista tomou conta dos olhos dele, enquanto murmurava que precisava de um tempo para pensar. Na manhã seguinte, tudo o que restou foi um bilhete escrito às pressas afirmando que não estava pronto. E todas as suas coisas haviam desaparecido do apartamento que compartilhavam informalmente há quase 1 ano. A traição cortou fundo, mas ainda havia mais dor por vir. Seus pais, pilares da comunidade conservadora do bairro do Tatuapé, entregaram um ultimato durante o jantar de domingo na tradicional casa de tijolos aparentes onde crescera. O rosto de seu pai, Paulo, enrugado pelo tempo e endurecido pelos anos trabalhando como contador em um banco tradicional, permanecia impassível enquanto sua mãe, Regina, chorava silenciosamente, o terço entrelaçado entre os dedos ossudos. Ou você resolve essa situação, ou não será mais bem-vinda nesta casa, declarou o pai com uma voz que não permitia contestação, referindo-se à gravidez como se fosse uma doença contagiosa. Não criei minha filha para ser mãe solteira. Pense na vergonha que trará para esta família. Quando Márcia se recusou a abrir mão do bebê, explicando com a voz embargada que já sentia uma conexão profunda com a criança que crescia dentro dela, seus pais viraram-lhe as costas, removendo suas fotografias da casa da família, como se estivessem apagando sua existência. Sua irmã mais nova, Juliana, observava silenciosamente do canto da sala, os olhos arregalados de medo, muito assustada para desafiar os pais. Naquela mesma semana, seu senhorio, amigo próximo de seu pai, deu-lhe 30 dias para desocupar o apartamento, alegando violações fabricadas do contrato de locação. A chuva fina caía impiedosamente naquela noite de outono, enquanto Márcia permanecia imóvel na calçada, em frente ao pequeno prédio verde musgo que havia sido seu lar nos últimos 2 anos. Uma única mala de rodinhas ao seu lado continha tudo o que conseguira levar. O celular em sua mão mostrava dezenas de mensagens não respondidas para pessoas que acreditava serem amigas, mas que agora pareciam ter desaparecido da sua vida. A solidão era um peso físico sobre seus ombros, enquanto as gotas de chuva se misturavam às lágrimas em seu rosto. Foi naquele momento, talvez o mais desesperador de sua vida, que ela fez um juramento ao filho ainda por nascer. Podemos estar sozinhos agora, mas vou te dar tudo o que nunca tive. Pelos 6 meses seguintes, Márcia dormiu em um sofá gasto na saleta de armazenamento da lanchonete onde trabalhava. A proprietária, Dona Jenny, uma senhora de 70 anos que havia enfrentado circunstâncias semelhantes décadas antes, ofereceu esta pequena misericórdia apesar dos sussurros desaprovadores dos clientes regulares. O espaço era apertado e frio durante as noites de inverno paulistano, mas representava a única segurança que Márcia possuía. Cada noite, após o término de seu turno duplo, servindo mesas e limpando a cozinha, ela se sentava sob a luz amarelada da única lâmpada do depósito e assistia a cursos online através do celular com internet limitada, determinada a completar sua educação apesar das circunstâncias. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, acordando frequentemente com dores nas costas, devido ao sofá desconfortável e à barriga que crescia a cada dia. As manhãs começavam às 5 horas para que pudesse usar o banheiro dos funcionários antes da chegada dos outros,
evitando assim perguntas incômodas ou olhares de piedade. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Quando sua gravidez se tornou impossível de esconder, Dona Jenny relutantemente reduziu suas horas, temerosa de perder clientes na cidade preconceituosa onde funcionava seu modesto estabelecimento. As pessoas falam, menina, explicou com um suspiro cansado, evitando olhar diretamente para Márcia. Não é justo, sei disso, mas tenho um negócio para manter. Com a renda reduzida e contas médicas crescentes, ela começou a limpar casas nos finais de semana, suportando comentários degradantes de empregadores que a tratavam como se sua situação fosse contagiosa. Não se preocupe, não venho limpar quando tiver o bebê, disse sarcasticamente para uma das mulheres que insistiu em perguntar sobre seus planos futuros, enquanto observava cada movimento como se Márcia pudesse roubar os objetos de valor da casa a qualquer momento. Apesar disso, ela guardava cada centavo extra em um pote de vidro rotulado Futuro, que escondia cuidadosamente embaixo de uma tábua solta no depósito. As consultas pré-natais eram momentos de solidão profunda. Na sala de espera do posto de saúde, observava outras mulheres acompanhadas por mães ansiosas, maridos atentos ou amigas entusiasmadas. Márcia sempre chegava com um livro usado sobre gravidez e desenvolvimento infantil, fingindo estar tão absorta na leitura que não notava os olhares de pena. O médico, Dr. Roberto, era um dos poucos que a tratava com genuína gentileza, muitas vezes estendendo o tempo da consulta para responder suas inúmeras dúvidas anotadas cuidadosamente em um caderno surrado. Seu bebê está forte e saudável, assegurou-lhe durante seu 7º mês, oferecendo um sorriso encorajador enquanto mostrava as imagens do ultrassom. E você está fazendo um trabalho incrível, considerando suas circunstâncias. Aquelas palavras simples, mas sinceras, deram a Márcia força para continuar quando tudo parecia impossível. Naquela noite, deitada no sofá desconfortável, ela conversou longamente com seu bebê, contando-lhe sobre os planos que tinha para ambos, sobre um futuro onde teriam um verdadeiro lar e onde ele nunca se sentiria rejeitado, como ela se sentia agora. A vida tinha uma rotina extenuante, mas minimamente estável, até que, em uma noite particularmente movimentada na lanchonete, Márcia ouviu uma voz familiar que congelou seu sangue. Sua mãe estava sentada em uma das mesas com 2 amigas da igreja, aparentemente sem notar a presença da filha. Márcia permaneceu na cozinha, o coração batendo dolorosamente contra o peito, até que Dona Jenny veio buscá-la. "Aquela senhora é sua mãe, não é?" perguntou a idosa, os olhos astutos percebendo a semelhança e a reação de Márcia. Quando ela assentiu silenciosamente, a proprietária suspirou. "Quer que eu a atenda?" "Não", respondeu Márcia, reunindo coragem. "Vou eu mesma." O momento em que se aproximou da mesa e os olhos de sua mãe finalmente a reconheceram foi como um choque elétrico percorrendo o ambiente. Regina empalideceu visivelmente, seu olhar descendo automaticamente para a barriga proeminente de 8 meses da filha. Por um instante fugaz, Márcia vislumbrou algo nos olhos da mãe. Arrependimento, talvez, antes que a máscara de indiferença retornasse. "O que vão querer para o lanche?" perguntou Márcia com uma calma que não sentia, o bloco de pedidos tremendo levemente em suas mãos. As amigas da igreja trocaram olhares confusos enquanto Regina pigarreava desconfortavelmente. 3 cafés e 3 pães de queijo, respondeu secamente, evitando olhar diretamente para a filha. Márcia anotou o pedido e se afastou, as lágrimas ameaçando cair a qualquer momento. Quando retornou com a bandeja, colocou-a na mesa com cuidado e virou-se para sair, mas sua mãe segurou seu pulso levemente. Como você está?" perguntou em um sussurro quase inaudível. "Sobrevivendo", respondeu Márcia simplesmente, antes de se afastar para atender outras mesas. Regina e suas amigas saíram rapidamente após terminarem seus lanches, mas deixaram um envelope sobre a mesa. Dentro, Márcia encontrou R$ 500
e um bilhete com a letra meticulosa de sua mãe. Seu pai não pode saber. Cuide-se. Sem assinatura, sem palavras de afeto, apenas aquela pequena concessão que de alguma forma doía mais do que o completo abandono. Com o dinheiro, Márcia comprou um berço simples de segunda mão e alguns itens essenciais para o bebê que logo chegaria. Aquela noite, chorando sobre o pequeno colchão ainda embalado que colocara cuidadosamente no canto do depósito, ela sentiu as primeiras contrações. Sua bolsa estourou durante uma tempestade particularmente forte de inverno, forçando-a a caminhar 2 quilômetros até o hospital mais próximo, quando nenhum táxi apareceu. A dor era excruciante, amplificada pelo medo e solidão, enquanto ela seguia cambaleante pelas ruas encharcadas de São Paulo. Um homem em uma moto finalmente parou, alarmado com sua condição, e a levou até a emergência do Hospital Municipal do Tatuapé. Ela deu à luz sozinha, os primeiros choros de seu filho ecoando em uma sala vazia de celebrações familiares. O pequeno Oscar nasceu saudável apesar das circunstâncias, com pulmões fortes que anunciavam sua chegada ao mundo com vigor surpreendente. A enfermeira Sandra, notando a ausência de qualquer acompanhante, permaneceu ao lado de Márcia durante todo o trabalho de parto, segurando sua mão e encorajando-a quando parecia que não teria forças para continuar. "Você é mais forte do que pensa", assegurou-lhe Sandra enquanto colocava o recém-nascido nos braços trêmulos de Márcia. "E esse garoto tem sorte de ter você como mãe." A assistente social do hospital, observando sua situação, conectou-a com um programa de apoio às mulheres que fornecia moradia temporária para novas mães. Foi assim que, uma semana após o nascimento de Oscar, Márcia se mudou para um pequeno apartamento compartilhado com outras 2 mães solteiras no bairro da Penha. O lugar era apertado e barulhento, mas representava um grande avanço em relação ao depósito da lanchonete. Você consegue imaginar a força de vontade que essa mulher precisa ter para continuar lutando? E o que você acha que vai acontecer quando ela levar seu bebê para casa? Durante o primeiro ano de vida de Oscar, eles viveram naquele apartamento, minúsculo com paredes tão finas que ela podia ouvir cada discussão das unidades vizinhas. Márcia trabalhava em 3 empregos de meio período, retornara à lanchonete em horário reduzido, fazia faxinas em residências nos finais de semana e nas noites de quinta e sexta trabalhava como recepcionista em um pequeno consultório médico que atendia até tarde. Enquanto isso, Oscar ficava em uma creche subsidiada, que apesar das instalações simples, contava com educadoras carinhosas que mandavam fotos do pequeno durante o dia, amenizando a culpa que Márcia sentia por passar tanto tempo longe dele. Todas as noites, por mais exausta que estivesse, ela encontrava energia para ler para ele, determinada a que suas primeiras palavras viessem de livros e não da televisão. Embalando-o nos braços, recitava histórias infantis que memorizara da própria infância, ou lia em voz baixa os livros doados que conseguira coletar. Oscar a observava com olhos curiosos e atentos, suas pequenas mãos frequentemente tocando, o rosto da mãe como se quisesse memorizar cada detalhe. As noites eram os momentos mais difíceis. Quando Oscar finalmente adormecia, Márcia frequentemente se pegava encarando o teto descascado, lutando contra ondas de desespero e dúvida. Havia dias em que o peso da responsabilidade parecia esmagador, em que o abandono por parte de todos que deveria poder contar doía como uma ferida aberta. Nesses momentos, ela se permitia chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto abraçava o travesseiro para abafar os soluços. No entanto, as manhãs sempre traziam renovação. O sorriso de Oscar ao vê-la debruçada sobre seu berço era como um raio de sol dissipando as nuvens mais escuras. Seu primeiro sorriso, seus primeiros passos cambaleantes, a primeira vez que balbuciou algo parecido com mama. Cada marco era uma vitória compartilhada que reafirmava sua decisão de seguir adiante, apesar dos obstáculos. Ao completar 2 anos, Oscar era uma criança vivaz e curiosa, com cachos escuros emoldurando um rosto que, para alívio de Márcia, não mostrava nenhuma semelhança com o pai ausente. Seu vocabulário crescia diariamente e sua natureza afetuosa
Conquistava até mesmo as vizinhas mais amarguradas do complexo habitacional. Foi nessa época que Márcia recebeu a visita inesperada de Juliana, sua irmã mais nova. "Mamãe não sabe que estou aqui", confessou a jovem de 19 anos, parecendo nervosa enquanto observava o sobrinho que nunca conhecera brincar no pequeno tapete da sala. "Mas não conseguia mais suportar. Precisava ver você, conhecer ele." O reencontro foi emocionante e doloroso. Entre lágrimas e abraços apertados, Juliana contou como a casa dos pais havia se tornado um lugar frio e silencioso, como o nome de Márcia era raramente mencionado, como um peso invisível parecia pairar sobre todos. Ela também trouxe notícias. O pai havia sofrido um leve ataque cardíaco meses antes, e a mãe parecia mais envelhecida e triste do que nunca. "Ela tem uma caixa", revelou Juliana em voz baixa, "escondida no armário do quarto. Tem fotos suas, recortes de revistas sobre gravidez e cuidados com bebês. Acho que ela se importa mais do que demonstra." Aquela revelação plantou uma semente de esperança no coração de Márcia. Mas ela sabia que reconciliações não seriam simples nem imediatas. Por enquanto, bastava saber que não havia sido completamente esquecida. Após aquela visita, Juliana começou a aparecer regularmente, sempre às escondidas, trazendo pequenos presentes para Oscar e histórias do mundo que Márcia havia deixado para trás. Foi através dela que Márcia soube que Newton havia se casado com uma ex-colega de escola e se mudado para o interior de Minas Gerais, aparentemente sem nunca mencionar que tinha um filho em São Paulo. "Ele não merece conhecer Oscar", declarou Márcia com firmeza, quando Juliana perguntou se pretendia algum dia contar ao ex-namorado sobre a criança. "Um pai não é apenas quem gera, mas quem cria, quem ama. Oscar não precisa de alguém que escolheu não fazer parte de sua vida." Ao completar 2 anos e meio de seu filho, Márcia havia economizado o suficiente para se mudar para uma cidade maior a 2 horas de distância. Guarulhos oferecia o anonimato e as oportunidades de uma metrópole, além de aluguéis mais acessíveis que a capital. Ali, conseguiu trabalho como recepcionista em uma clínica médica de porte médio, impressionando seus empregadores com sua eficiência e dedicação, além de sua matrícula em cursos noturnos para retomar o sonho de se tornar enfermeira. A gerente do escritório, Sofia, uma mãe solo como ela, tornou-se sua primeira amiga verdadeira em anos, ocasionalmente cuidando de Oscar durante turnos de emergência. Sofia tinha uma filha apenas alguns meses mais velha que Oscar, e as crianças rapidamente desenvolveram uma amizade adorável que enchia os apartamentos de risos durante os finais de semana em que se revezavam para cuidar deles. "Sabe o que mais admiro em você?", comentou Sofia durante um raro momento de folga compartilhado, enquanto observavam as crianças brincando no pequeno parquinho próximo ao prédio onde moravam. "Você nunca permitiu que a amargura te consumisse. A maioria das pessoas no seu lugar estaria cheia de ressentimento." Márcia refletiu sobre aquelas palavras enquanto observava Oscar construindo castelos de areia, com concentração intensa. "Não posso me dar ao luxo de ser amarga", respondeu finalmente. "Oscar absorve tudo o que vê em mim. Se me permitir ser consumida pela raiva ou ressentimento, é isso que ele aprenderá sobre o mundo. Prefiro que ele veja resiliência, esperança. Além disso", acrescentou com um sorriso irônico, "estou ocupada demais para guardar rancor." O ponto de virada veio quando Oscar entrou na pré-escola. Márcia recebeu a notícia inesperada. Sua inscrição para uma bolsa de estudos em enfermagem havia sido aceita. O programa, oferecido por uma fundação que apoiava mães solo, cobriria 70% dos custos do curso, tornando possível o que parecia um sonho distante. Embora isso representasse uma oportunidade extraordinária, também significava mais sacrifícios. Horas de estudo se estendendo pela noite após Oscar adormecer, sobreviver com sono mínimo por anos e orçar cuidadosamente cada centavo. A primeira noite em que precisou estudar para uma prova importante coincidiu com um episódio de febre de Oscar. Dividida entre o dever maternal e acadêmico, Márcia sentiu o peso esmagador das escolhas impossíveis que enfrentava diariamente.
Sofia, percebendo seu dilema, apareceu sem aviso com chá de ervas e disposição para ajudar. Você cuida dele até às 10, depois assume os estudos enquanto eu fico de olho nele, declarou com autoridade, despetalando do casaco molhado pela chuva fina que caía. Em troca, você me ajuda quando Marina tiver apresentação na escola no próximo mês e eu precisar fazer hora extra. Aquela noite estabeleceu um precedente de solidariedade que se tornaria crucial nos anos seguintes. Uma rede de apoio informal se desenvolveu entre Márcia, Sofia e outras duas mães do prédio, criando um sistema de troca de favores que ajudava todas a navegarem pelos desafios da maternidade solo. Durante os anos do ensino fundamental de Oscar, Márcia enfrentou discriminação de outros pais que a excluíam de reuniões sociais e seu filho de encontros para brincar. As mães do condomínio de classe média, onde conseguira alugar um pequeno apartamento de um quarto, muitas vezes trocavam olhares significativos quando ela passava. E Oscar começou a notar que raramente era convidado para festas de aniversário, mesmo de crianças com quem brincava na escola. "Por que o Mateus não me chamou para a festa dele, mãe?" perguntou certa vez, os olhos escuros refletindo confusão e mágoa. Ele convidou todo mundo da sala. O coração de Márcia apertou-se, dolorosamente. Como explicar preconceito a uma criança de 7 anos? Como protegê-lo da crueldade sem transformá-lo em alguém cínico ou desconfiado? Às vezes, as pessoas fazem escolhas que não têm nada a ver conosco, meu amor, respondeu cuidadosamente, puxando-o para um abraço. Não significa que há algo errado com você ou comigo. Significa apenas que elas ainda não tiveram a chance de nos conhecer de verdade. Em vez de se amargurar, canalizou esse isolamento para criar experiências especiais para o filho. Visitas semanais à biblioteca municipal, experimentos científicos caseiros que transformavam a pequena cozinha em um laboratório improvisado, e ensinando-o a cozinhar receitas familiares que o conectavam à sua herança. Os sábados tornaram-se dias sagrados de aventura. Com recursos limitados, Márcia tornou-se especialista em encontrar atividades gratuitas ou de baixo custo pela cidade. Museus com entrada franca no último domingo do mês, parques públicos com programação cultural, oficinas de arte em centros comunitários. Cada experiência cuidadosamente selecionada para ampliar os horizontes de Oscar e mostrar-lhe que o mundo era maior e mais rico do que seu pequeno apartamento sugeria. "Hoje vamos caçar nuvens", anunciaria ela em uma manhã de céu particularmente interessante, estendendo um cobertor no gramado do parque mais próximo e deitando-se ao lado dele para identificar formas nas nuvens passageiras. "Hoje somos exploradores urbanos", declararia em outro dia, equipados com uma câmera descartável barata e um mapa desenhado à mão, percorrendo ruas desconhecidas em busca de detalhes arquitetônicos curiosos ou pequenas curiosidades que passavam, despercebidas pela maioria. Essas aventuras simples, nascidas da necessidade financeira, tornaram-se tradições preciosas que fortaleceram o vínculo entre mãe e filho de maneiras que presentes caros jamais conseguiriam. A formatura de Márcia na escola de enfermagem coincidiu com o 10º aniversário de Oscar. Na modesta celebração que conseguiu organizar, um piquenique no parque com bolos caseiros e algumas famílias da escola que eventualmente haviam superado seus preconceitos, sua supervisora clínica surpreendeu-a com uma oferta de emprego em um hospital prestigioso, reconhecendo seu desempenho excepcional durante o treinamento. Esta posição vinha com salário significativamente mais alto e benefícios que finalmente proporcionariam estabilidade. "Conseguimos, meu amor", sussurrou para Oscar naquela noite enquanto o cobria na cama. "Não vai ser fácil. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas estamos chegando lá." Oscar sorriu sonolento, seus olhos pesados de sono. "Nunca duvidei, mãe", murmurou antes de adormecer, suas palavras simples ecoando como a maior vitória que Márcia poderia imaginar. Justo quando a vida parecia encontrar um ritmo, Oscar desenvolveu uma condição respiratória séria, que exigia cuidados especializados e medicamentos caros. O seguro cobria apenas uma parte, forçando-a a assumir um segundo emprego como enfermeira, nos finais de semana.
Durante este período, descobriu que as habilidades administrativas médicas que havia desenvolvido em sua posição anterior de recepcionista a qualificavam para uma função de gestão hospitalar com melhores horários e salário aumentado. A condição de Oscar, uma forma rara de asma desencadeada por alergias específicas, exigia vigilância constante e adaptações no cotidiano. Márcia transformou o apartamento em um ambiente livre de alérgenos, investiu em um purificador de ar que mal podiam pagar e tornou-se especialista em reconhecer os primeiros sinais de uma crise iminente. As noites eram frequentemente interrompidas por episódios de tosse e dificuldade respiratória, deixando-a exausta para seus turnos no hospital. Dr. Luísa, a pneumologista pediátrica que acompanhava Oscar, observou com admiração a dedicação de Márcia. Se todos os meus pacientes tivessem mães como você, comentou durante uma consulta, meu trabalho seria muito mais fácil. Foi Dr. Luísa quem primeiro reconheceu o potencial de Márcia para além da enfermagem básica. Você tem um olho clínico excepcional e habilidades de gestão impressionantes, observou após vê-la coordenar eficientemente os diversos aspectos do tratamento de Oscar. Já considerou especialização em gestão de saúde? Aquela conversa plantou uma semente que eventualmente floresceria em uma nova direção de carreira. Márcia começou a investigar programas de especialização em administração hospitalar que pudesse conciliar com seu trabalho e as necessidades de Oscar. Descobriu um curso de pós-graduação com aulas aos sábados, que, embora representasse outro sacrifício de tempo e energia, abriria portas para posições melhor remuneradas e com horários mais flexíveis. No início da adolescência de Oscar, eles se mudaram para uma casa modesta em um bairro de Guarulhos com um excelente distrito escolar. Embora a hipoteca esticasse suas finanças ao limite, ela priorizou a educação dele acima de tudo. A mudança representou um marco significativo. Pela primeira vez, Oscar tinha seu próprio quarto, e Márcia podia receber visitantes sem o constrangimento de mostrar um espaço excessivamente apertado. A casa precisava de muitos reparos, mas transformaram essa necessidade em projetos compartilhados. Nos finais de semana, entre as crises de asma cada vez menos frequentes de Oscar, mãe e filho pintavam paredes, consertavam pequenos problemas e gradualmente criavam um lar que refletia suas personalidades. Oscar, revelando inesperado talento para trabalhos manuais, construiu prateleiras para os livros cada vez mais numerosos de ambos e ajudou a restaurar móveis de segunda mão encontrados em feiras de usados. "Sabia que podíamos ser felizes assim?" perguntou ele certa noite, enquanto sentavam na varanda pequena, mas aconchegante, que haviam decorado com plantas e luzes de Natal permanentes. "Só nós dois construindo nossa vida?" Márcia observou. Seu filho, agora começando a mostrar os primeiros sinais da adolescência, mais alto, com voz ocasionalmente oscilante e uma consciência crescente do mundo ao seu redor. "Esperava que pudéssemos", respondeu honestamente. "Nos momentos mais difíceis, era essa esperança que me mantinha seguindo em frente." A excelência acadêmica de Oscar e suas habilidades naturais de liderança começaram a atrair atenção, levando a sua seleção para um programa competitivo de ciências. Sua paixão por biologia e química, inspirada parcialmente por suas próprias experiências com doença crônica, manifestava-se em experimentos elaborados que frequentemente ocupavam a mesa da cozinha e em perguntas penetrantes que impressionavam seus professores. "Seu filho tem mente de cientista", comentou sua professora de ciências durante uma reunião de pais. "A maneira como ele formula hipóteses e as testa metodicamente, é raro ver esse tipo de pensamento estruturado em alguém tão jovem." Em casa, Oscar passava horas debruçado sobre livros de medicina emprestados da biblioteca ou assistindo documentários científicos. Márcia encontrou maneiras de apoiar essa paixão nascente, levando-o a palestras gratuitas em universidades locais, procurando programas de mentoria para jovens cientistas, economizando para comprar um microscópio usado que se tornou seu, bem mais precioso. Você já conheceu algum adolescente assim, tão dedicado e com objetivos tão claros? Conte nos comentários sua experiência.
Foi por volta dessa época que seus pais entraram em contato inesperadamente após 12 anos de silêncio. A aproximação veio em forma de um telefonema hesitante de sua mãe, a voz envelhecida tremendo levemente ao telefone. Seu pai está doente, explicou Regina após os cumprimentos iniciais tensos. Não sabemos quanto tempo ele tem. Nós gostaríamos de conhecer nosso neto. A tentativa de reconciliação veio com condições e sem reconhecimento, genuíno do abandono. Durante o primeiro encontro, em um café neutro no centro da cidade, seu pai, visivelmente mais magro e abatido pela doença, alternava entre momentos de ternura genuína ao observar o neto e comentários críticos sobre como Márcia o havia criado. Ele parece um bom menino, mas precisaria de uma figura masculina para orientá-lo adequadamente, comentou Paulo, aparentemente incapaz de reconhecer que estava criticando justamente a ausência que ele próprio havia ajudado a criar. Após cuidadosa consideração, Márcia estabeleceu contato limitado, protegendo tanto a si mesma quanto seu filho de influências potencialmente tóxicas, permitindo ao mesmo tempo que Oscar conhecesse seus avós em seus próprios termos. As primeiras visitas foram tensas e desconfortáveis, com Regina tentando compensar anos de ausência com presentes extravagantes que Oscar educadamente aceitava, mas raramente usava. Não precisamos de presentes, vó, disse ele com surpreendente maturidade durante a terceira visita, enquanto desembrulhava um tablet caríssimo que sabiam não poder pagar. Só queremos conhecer vocês. Aquelas palavras simples tocaram algo profundo em Regina, cujos olhos se encheram de lágrimas. Paulo, mesmo em seu leito de doença, mantinha uma postura mais rígida, mas ocasionalmente Márcia o flagrava, observando o neto com uma expressão que misturava orgulho e arrependimento. À medida que Oscar entrava na adolescência, a relação com os avós evoluiu lentamente. Regina começou a aparecer regularmente para almoços de domingo, trazendo pratos caseiros que Márcia reconhecia de sua infância. Paulo, quando sua saúde permitia, fazia perguntas sobre os estudos de Oscar, genuinamente impressionado com sua inteligência e dedicação. Nunca houve um pedido formal de perdão, mas nas pequenas ações cotidianas, uma receita compartilhada, uma mão enrugada sobre o ombro de Oscar durante uma explicação sobre física, Márcia vislumbrava o início de uma cura. Um marco significativo ocorreu quando Oscar completou 15 anos. Após meses de tratamento agressivo, o câncer de Paulo entrou em remissão, dando à família um fôlego inesperado. Para celebrar, Regina e Paulo convidaram Márcia e Oscar para passar um fim de semana em sua casa, a mesma casa de onde Márcia havia sido expulsa tantos anos antes. A hesitação de Márcia era palpável enquanto estacionava em frente à familiar construção de tijolos aparentes. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntou a Oscar, suas mãos apertando nervosamente o volante do carro usado que havia comprado no ano anterior. "Precisamos fazer isso, mãe", respondeu ele, colocando uma mão reconfortante sobre a dela. "Não por eles, mas por nós." Aquele fim de semana foi um exercício em reconciliação imperfeita. Havia momentos de tensão, conversas interrompidas abruptamente quando tocavam em assuntos dolorosos, e silêncios carregados durante as refeições. Mas também houve instantes de conexão genuína. Oscar e o avô debruçados sobre velhos álbuns de família, Regina ensinando ao neto como fazer o bolo de fubá que era tradição familiar havia gerações, Márcia reencontrando livros e objetos de sua adolescência que sua mãe havia cuidadosamente preservado, contrariando as ordens do marido. Na manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda dos fundos, Paulo finalmente abordou o elefante na sala. "Não fiz certo por você", disse abruptamente, seus olhos fixos na xícara de café. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de um homem que raramente admitia erros, aquelas palavras carregavam peso significativo. Márcia sentiu um nó na garganta. Não fez", concordou suavemente. "Mas estamos aqui agora." Naquele mesmo dia, antes de partirem, Paulo levou Oscar para seu escritório, onde mantinha uma pequena oficina de carpintaria,
um hobby de sua aposentadoria forçada pela doença. Ali, mostrou ao neto uma caixa de madeira meticulosamente entalhada. Comecei a fazer isso quando soube que estava doente, explicou, abrindo a tampa para revelar um interior forrado de veludo contendo um conjunto de ferramentas antigas, bem conservadas. Pensei que não viveria para te conhecer, então queria deixar algo, mas agora posso te ensinar a usá-las se quiser. Oscar abraçou o avô impulsivamente, provocando um momento de surpresa, seguido por um abraço hesitante em retorno. Aquele presente simbolizava mais que ferramentas. Era um reconhecimento, uma ponte para o futuro, uma chance de construir algo novo a partir das ruínas do passado. Conforme Oscar entrava no ensino médio, ele revelou talento excepcional nas ciências médicas, um caminho influenciado por testemunhar a dedicação de sua mãe à saúde e por suas próprias experiências com doença crônica. Quando expressou interesse em se tornar médico, Márcia preocupou-se com as despesas, mas recusou-se a desencorajar seus sonhos como os dela haviam sido descartados. Vai ser difícil, advertiu durante uma conversa franca sobre finanças e futuro. Muito mais difícil do que foi para mim. Exige anos de estudo, sacrifícios enormes. Aprendi com a melhor quando se trata de sacrifícios e perseverança, respondeu Oscar, com um sorriso que iluminou seu rosto, agora mostrando os primeiros sinais de barba. Se você conseguiu me criar sozinha enquanto estudava e trabalhava, posso certamente enfrentar a faculdade de medicina. O último ano do ensino médio foi um turbilhão de atividades. Estudos intensivos, preparação para vestibulares, trabalho voluntário no mesmo hospital, onde Márcia agora ocupava a posição de coordenadora de enfermagem. Oscar dedicava cada momento livre a melhorar seu currículo, determinado a conseguir bolsas de estudo que tornassem seu sonho viável. Enquanto isso, Márcia trabalhava horas extras sempre que possível, aumentando a modesta poupança que havia iniciado com aquele pote de vidro rotulado Futuro, tantos anos antes. A carta chegou em uma quinta-feira chuvosa de novembro. O envelope, grosso, ostentava o brasão da Universidade de São Paulo, a instituição dos sonhos de Oscar. Mãe e filho se entreolharam nervosamente, nenhum dos dois com coragem de abrir. E se não for o suficiente? Sussurrou Oscar, a insegurança, momentaneamente eclipsando sua habitual confiança. Todos os meus amigos têm pais pagando cursinhos caros, professores particulares. Abra, encorajou Márcia, apertando sua mão. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Com dedos trêmulos, Oscar rasgou o envelope. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, se arregalando progressivamente. Mãe, disse com voz embargada, consegui. Bolsa integral para medicina na USP. O grito que Márcia soltou provavelmente foi ouvido por todo o bairro. Abraçaram-se, pulando e chorando como crianças, o papel amassado entre eles. Anos de lutas, dúvidas e sacrifícios culminavam naquele momento de pura alegria. A notícia da conquista de Oscar espalhou-se rapidamente. Os avós organizaram um jantar de celebração, convidando família e amigos próximos para comemorarem juntos. Até mesmo Juliana, que agora morava em outro estado com o marido e filhos pequenos, voltou especialmente para o evento. Era a primeira vez em quase 20 anos que a família inteira se reunia sem tensão ou ressentimentos visíveis. Durante o jantar, Paulo, visivelmente emocionado, ergueu sua taça em um brinde. Ao meu neto, que vai ser o primeiro médico da família, declarou com orgulho evidente. Então, após uma pausa significativa e um olhar para Regina, acrescentou: e a minha filha, que nos ensinou o verdadeiro significado de coragem e determinação. Sinto muito que tenhamos demorado tanto para ver isso. Não era o pedido formal de desculpas que talvez Márcia merecesse, mas era um reconhecimento público de seu valor e uma admissão de erro, algo que jamais esperara ouvir de seu pai. As lágrimas que escorreram silenciosamente por seu rosto eram de alívio, aceitação e, finalmente, de um fechamento para uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado completamente. Quando Oscar entrou oficialmente na universidade, uma nova fase começou para ambos. Márcia, agora com 40 anos, encontrou-se repentinamente com mais tempo livre do que tivera
em toda sua vida adulta. Embora continuasse trabalhando no hospital, agora em posição gerencial com horários mais previsíveis, as noites e fins de semana não mais eram consumidos pelas necessidades imediatas de um filho dependente. O que vai fazer com toda essa liberdade? Brincou Sofia durante um de seus encontros semanais para café, agora uma tradição de quase 15 anos de amizade. Márcia considerou a pergunta seriamente. Acho que é hora de fazer algo por mim mesma, respondeu após um momento. Depois de tanto tempo colocando minhas necessidades em último lugar, nem sei mais quais são. Essa reflexão levou-a a explorar interesses pessoais há muito negligenciados. Aulas de pintura em aquarela nas manhãs de sábado, um clube de leitura mensal na biblioteca local, caminhadas ao nascer do sol, com um grupo de mulheres de meia idade que, como ela, estavam redescobrindo quem eram além de seus papéis como mães e profissionais. Gradualmente, Márcia começou a florescer em inesperadas direções. Suas pinturas, inicialmente amadoras, evoluíram para composições impressionantes de cenas urbanas e retratos que capturavam a dignidade em rostos comuns. O clube de leitura expandiu seus horizontes literários, introduzindo-a a autores e gêneros que nunca teria explorado por conta própria. E foi durante uma dessas caminhadas matinais que conheceu Eduardo, professor universitário de literatura brasileira e viúvo recente, cuja conversa inteligente e olhos gentis despertaram emoções que ela havia enterrado por tantos anos. Nunca pensei que poderia sentir isso de novo, confessou a Sofia após alguns encontros casuais com Eduardo, que lentamente evoluíram para algo mais significativo. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Você merece isso, afirmou Sofia com convicção, mais do que qualquer pessoa que conheço. O relacionamento com Eduardo desenvolveu-se lentamente, ambos trazendo cicatrizes de suas experiências passadas e cautela aprendida com perdas anteriores. Ele havia perdido a esposa para o câncer após 30 anos de casamento feliz. Ela havia aprendido da maneira mais difícil que confiança não deveria ser oferecida facilmente. Mas havia também uma maturidade reconfortante em seu relacionamento. Não buscavam completar-se mutuamente ou resolver problemas um do outro. Apenas compartilhar jornadas que haviam sido solitárias por tempo demais. Quando chegou o momento de apresentar Eduardo a Oscar, Márcia sentiu uma ansiedade quase de adolescente. Seu filho havia sido o centro de sua vida por tanto tempo. Sua aprovação importava mais do que gostaria de admitir. O jantar foi organizado no restaurante favorito de todos, um lugar despretensioso, mas acolhedor na parte antiga da cidade. O que poderia ter sido um encontro repleto de tensão foi surpreendentemente natural. Oscar e Eduardo descobriram interesses comuns em literatura clássica e cinema de arte, engajando-se em uma animada discussão sobre adaptações de Jorge Amado, enquanto Márcia observava com alívio crescente. Ele é bom para você, mãe, declarou Oscar mais tarde, quando Eduardo se retirou brevemente para atender uma ligação. Vejo como ele te olha, com admiração, não como se estivesse te fazendo um favor. Aquele comentário casual revelou, mais do que Oscar provavelmente pretendia, que ele havia percebido mesmo quando criança, como algumas pessoas tratavam sua mãe solteira como alguém a ser pitacoada ou compadecida, nunca como igual. A percepção de que seu filho adulto compreendia nuances que ela pensava ter protegido dele provocou um misto de orgulho e melancolia. Você sempre viu mais do que eu percebia, não é? Perguntou suavemente. Aprendi a observar com você, respondeu ele com um meio sorriso. A maneira como você avaliava situações, pessoas, oportunidades, foi minha primeira lição em análise crítica. Durante seu segundo ano de universidade, Oscar foi selecionado para um programa de pesquisa de iniciação científica em oncologia pediátrica, uma escolha influenciada pelas experiências com o câncer do avô e sua própria condição respiratória crônica. Seu trabalho no laboratório rapidamente chamou a atenção de pesquisadores seniores, que reconheceram não apenas sua inteligência, mas também uma empatia incomum que informava sua abordagem científica. Muitos estudantes brilhantes veem apenas células e dados, comentou sua orientadora, doutora Helena,
durante uma avaliação semestral. Você nunca esquece que há um paciente real por trás de cada amostra. Aquela qualidade cultivada por anos observando sua mãe cuidar de pacientes com compaixão genuína, mesmo após turnos exaustivos, distinguia Oscar entre seus colegas. Quando uma oportunidade surgiu para apresentar resultados preliminares, em um Congresso Nacional de Pesquisa Médica em Brasília, ele foi o escolhido natural para representar a equipe. Foi durante os preparativos para essa apresentação que Oscar enfrentou seu primeiro grande obstáculo acadêmico. O projeto exigia análises estatísticas complexas que estavam além de seu conhecimento atual. Noites insones sobre livros de estatística avançada e tutoriais online não pareciam suficientes. O prazo aproximava-se rapidamente e o peso da responsabilidade tornava-se esmagador. Márcia percebeu os sinais de esgotamento no filho, os mesmos que havia experimentado tantas vezes durante sua própria jornada educacional. Você precisa pedir ajuda, aconselhou gentilmente uma noite, encontrando-o adormecido sobre o laptop, o rosto marcado pela impressão do teclado. Não é fraqueza reconhecer seus limites. E se eles perceberem que cometeram um erro ao me escolher? Confessou Oscar, verbalizando finalmente o medo que o consumia. E se descobrirem que não pertenço àquele lugar? A vulnerabilidade naquela pergunta atingiu Márcia profundamente. Seu filho confiante, que raramente demonstrava insegurança, estava experimentando a síndrome do impostor que ela conhecia tão bem. Com delicadeza, compartilhou suas próprias lutas com sentimentos similares durante anos de estudo e trabalho em ambientes onde frequentemente era a única mãe solo, a única pessoa sem diploma de família tradicional. Pedir ajuda não diminui seu valor ou capacidade, assegurou-lhe. Na verdade, saber quando precisamos de outros é uma forma de sabedoria. Seguindo seu conselho, Oscar procurou um professor de estatística que oferecia monitoria. As sessões adicionais permitiram não apenas que dominasse as técnicas necessárias, mas também que formasse uma amizade valiosa com o professor que eventualmente se tornaria outro mentor importante em sua carreira. A apresentação no Congresso foi um sucesso retumbante. Oscar comunicou resultados complexos, com clareza e entusiasmo, que cativaram até mesmo pesquisadores veteranos. Durante a sessão de perguntas, demonstrou não apenas domínio técnico do assunto, mas também articulou implicações clínicas que muitos haviam ignorado. Representantes de programas de residência médica de prestígio trocaram cartões com ele, plantando sementes para oportunidades futuras. No terceiro dia do congresso, um homem de meia idade aproximou-se após sua apresentação em um painel sobre terapias emergentes. Impressionante trabalho, elogiou, estendendo a mão. Dr. Fernando Almeida, Hospital Israelita. O nome causou um impacto imediato em Oscar. Hospital Israelita Albert Einstein era uma das instituições médicas mais prestigiosas do país, conhecida por pesquisas de ponta e tecnologia avançada. Uma conexão ali poderia abrir portas para oportunidades excepcionais. Estamos desenvolvendo um programa que integra estudantes promissores em projetos de pesquisa translacional, explicou o Dr. Fernando após alguns minutos de conversa. Baseado no que vi hoje, gostaria de convidá-lo para se candidatar. Aquela oportunidade representava um salto significativo não apenas para a carreira acadêmica de Oscar, mas também para seu desenvolvimento profissional. O programa oferecia estipêndio, modesto mas suficiente, para que pudesse reduzir suas horas no laboratório atual, permitindo mais tempo para estudo e pesquisa. Quando retornou a São Paulo e compartilhou as notícias com Márcia, sua reação foi de alegria genuína, misturada com um traço de melancolia que tentou disfarçar. Seu filho estava trilhando caminhos cada vez mais distantes de suas origens humildes, entrando em um mundo ao qual ela jamais teria acesso. Havia orgulho nisso, certamente, mas também um reconhecimento silencioso de que cada conquista o levava um pouco mais para longe do pequeno universo que haviam compartilhado por tanto tempo. Isso significa que terei que me mudar para estar mais perto do hospital, explicou Oscar, percebendo a expressão complexa no rosto da mãe.
Eles têm alojamentos subsidiados para participantes do programa, mas é uma oportunidade incrível, Márcia completou por ele, afastando quaisquer dúvidas com um sorriso sincero. Você precisa aceitá-la. A mudança de Oscar para o alojamento próximo ao hospital marcou a primeira vez em que viveriam separados. O pequeno dormitório que ele compartilharia com outro estudante de medicina era espartano, mas funcional, localizado a apenas 5 minutos de caminhada do complexo hospitalar. Durante o processo de instalação, Márcia encontrou-se arrumando obsessivamente os poucos pertences dele, estendendo o momento o máximo possível. Mãe, disse Oscar suavemente, colocando as mãos sobre os ombros dela enquanto reorganizava, pela terceira vez, os livros na pequena estante. Vou estar a 40 minutos daqui. Não é como se estivesse indo para outro país. Eu sei, respondeu ela, piscando para afastar lágrimas inesperadas. É só que nunca dormimos sob tetos diferentes antes, nem uma única noite em 22 anos. Aquela realização atingiu ambos com força inesperada. De repente, Oscar a abraçou. Não o abraço rápido e casual de um jovem adulto sempre com pressa, mas o abraço apertado e demorado de alguém que compreende plenamente o significado de um momento. Você sempre será meu lar, murmurou contra seu cabelo. Não importa onde eu durma. À medida que o programa intensivo se desenvolvia, Oscar floresceu no ambiente academicamente rigoroso. Suas habilidades clínicas e aptidão para a pesquisa o destacaram mesmo entre colegas excepcionalmente talentosos. O Dr. Fernando, inicialmente reservado com todos os novos participantes, começou a dedicar atenção especial ao seu desenvolvimento, ocasionalmente convidando-o para observar procedimentos complexos ou participar de discussões de casos com médicos seniores. Foi durante seu último ano de faculdade que Oscar fez uma descoberta significativa relacionada ao tratamento de certas condições respiratórias pediátricas. Uma pesquisa inspirada diretamente por suas próprias experiências como criança com asma crônica. Seu trabalho propunha um protocolo modificado que reduzia significativamente efeitos colaterais em crianças submetidas a tratamentos prolongados com corticosteroides, mantendo a eficácia terapêutica. Quando seu artigo foi aceito para publicação, em uma revista médica respeitada, Oscar insistiu que o nome de Márcia aparecesse nos agradecimentos, citando sua perspicácia clínica que inspirou as questões fundamentais desta pesquisa. Para ele, era uma forma de reconhecer que sua jornada científica começara muito antes da universidade. Nas incontáveis noites em que observava sua mãe estudar, após colocá-lo na cama, nas conversas à mesa da cozinha, onde ela pacientemente explicava conceitos médicos complexos em termos que uma criança poderia compreender. A colação de grau de Oscar coincidiu com uma proposta inesperada para Márcia. Após anos de trabalho exemplar na gestão hospitalar, ela foi convidada a desenvolver e liderar um novo programa de mentoria para profissionais de enfermagem que eram mães solo, uma iniciativa inspirada por sua própria trajetória. O programa ofereceria não apenas desenvolvimento profissional, mas também suporte prático, como creche no local, horários flexíveis e aconselhamento financeiro. Queremos que sua história inspire outras mulheres na mesma situação, explicou o diretor administrativo ao apresentar a proposta. Você transformou cada obstáculo em uma oportunidade e queremos que mais pessoas tenham essa chance. A cerimônia de formatura foi um momento de celebração triunfante para toda a família reunida. Regina e Paulo, agora mais idosos, mas visivelmente orgulhosos, observavam com olhos marejados enquanto Oscar recebia seu diploma. O juramento hipocrático ecoando pelo auditório lotado. Juliana e sua família aplaudiam entusiasticamente. Seus filhos adolescentes claramente inspirados pelo primo que viam como modelo. Eduardo, agora uma presença constante e amorosa na vida de Márcia, segurava sua mão enquanto lágrimas silenciosas de alegria desciam por seu rosto. Após a cerimônia, durante a pequena recepção que organizaram no jardim da casa que Márcia e Eduardo agora compartilhavam, Oscar ergueu sua taça para um brinde.
A audiência esperava as habituais palavras de agradecimento aos professores, mentores e colegas que haviam tornado aquele momento possível. Em vez disso, ele surpreendeu a todos ao dedicar sua conquista à mãe, compartilhando publicamente sua história de luta e perseverança. Com eloquência nascida de genuína admiração, narrou brevemente a jornada desde aquela noite chuvosa, com uma única mala até este momento de triunfo coletivo. Tudo o que sou começou com sua coragem, declarou, olhando diretamente para Márcia, cuja expressão oscilava entre surpresa e emoção profunda. Você me ensinou que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seu coração. Obrigado por me mostrar que os obstáculos que enfrentamos não nos definem. O que nos define é como os superamos. Os convidados, muitos dos quais desconheciam os detalhes completos daquela história extraordinária, ergueram-se espontaneamente em uma ovação que durou vários minutos, não para Oscar, como ele rapidamente esclareceu apontando para sua mãe, mas para Márcia, a mulher que havia sido abandonada, mas nunca deixou de acreditar em possibilidades. Entre os presentes estava um administrador hospitalar que anos antes negara uma promoção a Márcia, devido a seu status como mãe solteira. Agora, testemunhando seu sucesso e o do filho que criara sozinha, a mesma administradora aproximou-se, discretamente após os brindes. Cometi um erro de julgamento terrível anos atrás, admitiu com evidente desconforto. Nunca me perdoarei por não ter reconhecido seu valor quando trabalhamos juntas. Seria uma honra se considerasse uma posição de diretora de serviços de enfermagem que abriu recentemente em nossa instituição. Márcia observou a mulher por um momento, sentindo um estranho misto de validação e compaixão. Obrigada pela oferta, respondeu finalmente com um sorriso sereno. Mas estou exatamente onde preciso estar agora. Aquela resposta, livre de amargura ou triunfalismo, refletia quanto havia crescido além da necessidade de validação externa. O programa que estava desenvolvendo para apoiar outras mães solo na enfermagem representava um propósito mais significativo que qualquer título prestigioso. Era uma chance de transformar sua história pessoal em mudança sistêmica. Quando ajudou Oscar a mudar-se para o apartamento modesto, mas confortável que alugara próximo ao hospital, onde iniciaria sua residência em pediatria, Márcia encontrou um envelope manuscrito sob o limpador de para-brisa de seu carro. Dentro, seu filho havia escrito uma carta que guardaria para sempre. Tudo o que sou começou com sua coragem. Você me ensinou que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seu coração. Obrigado por me mostrar que os obstáculos que enfrentamos não nos definem, como os superamos, sim. Cada paciente que eu tratar com compaixão, cada problema que eu abordar com perseverança, cada momento em que me recusar a desistir quando o caminho parecer impossível, tudo isso será seu legado vivendo através de mim. Te amo mais do que palavras podem expressar. Enquanto dirigia de volta para casa, Márcia refletiu sobre a jornada desde aquela noite chuvosa, com uma única mala até este momento de triunfo. O caminho adiante ainda guardava desafios, mas agora, pela primeira vez, ela se permitiu reconhecer uma simples verdade. Eles não apenas haviam sobrevivido, haviam florescido. E nesse florescimento, haviam reescrito uma história que começou com abandono, em uma das formas mais profundas de amor. Nos anos seguintes, a vida continuou a se desdobrar em direções inesperadas e maravilhosas. Oscar completou sua residência, com distinção, e eventualmente especializou-se em pneumologia pediátrica, dedicando-se a crianças com condições respiratórias crônicas semelhantes à que enfrentara. Seu protocolo de tratamento, refinado durante anos de pesquisa clínica, foi adotado por hospitais em todo o país, ajudando milhares de jovens pacientes a viverem com menos limitações. Márcia viu seu programa de apoio a enfermeiras-mães solo crescer e expandir-se para diversos hospitais, criando uma rede de suporte que transformava a cultura institucional da enfermagem brasileira. Ela e Eduardo eventualmente se casaram em uma cerimônia simples no jardim de sua casa, rodeados apenas pelos familiares mais próximos e amigos que haviam estado presentes nos momentos mais difíceis. Regina,
agora viúva após o falecimento pacífico de Paulo, tornou-se presença constante na vida de Márcia e Oscar, encontrando na velhice a coragem para expressar o arrependimento e amor que não conseguira demonstrar adequadamente durante tantos anos. Em um domingo ensolarado de primavera, durante um almoço familiar que se tornara tradição mensal, Oscar anunciou que havia sido convidado para liderar um novo centro de pesquisa em doenças respiratórias infantis, uma posição prestigiosa que combinava seu talento para a pesquisa com sua paixão pelo cuidado clínico. "É tudo graças a você, mãe", afirmou com aquela sinceridade desarmante que sempre fora sua marca registrada. "Sem sua força, eu nem estaria aqui." Márcia sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade contida. "Não, meu filho", respondeu suavemente. "Nós fizemos isso juntos um dia de cada vez." E era verdade. A jornada que começara em desespero havia se transformado em algo belo e significativo, não apenas para eles, mas para todos cujas vidas tocavam através de seu trabalho e exemplo. A história deles havia se tornado uma de esperança, sobre como o amor e a determinação podem superar os maiores obstáculos, sobre como uma mãe e seu filho, apoiando-se mutuamente, podiam criar um legado que se estenderia muito além de suas próprias vidas. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.